o desenvolvimento, o progresso de um país está diretamente ligado ao tanto de desafios que ele supera. A gente vê isso dos países pós-guerra, o quanto se desenvolve a mais. E isso deve ser um fator determinante para Israel ser uma potência hoje tecnológica, de inovação, entre coisas. Mas quando você vive de perto, o que você percebe que influencia tanto nisso? Israel é um país que foi criado numa região que você tem que estar o tempo todo inovando. Eles estiveram inovando lá atrás como fabricar armas ilegais para poder lutar as guerras que foram impostas ao país logo depois da independência e algumas décadas depois, ou seja, guerras simétricas, guerras entre países, e onde Israel era o mais fraco, o que menos tinha dinheiro, o que menos tinha armas, o que menos tinha homens. Então para você poder sobreviver, você precisa vencer. E para você vencer, você precisa inovar, porque não tem de onde tirar. Então, o primeiro momento é a inovação para a sobrevivência. Uma necessidade. Não tem de onde tirar um avião. Roubaram aviões. Fingiram que faziam um filme, que nem aquele filme do Ben Affleck, Argo, que eles montam um filme falso, história verídica. Sim. Que foram para salvar os americanos que estavam foragidos na casa do embaixador canadense na capital do Irã, em 79, depois da Revolução Islâmica. Fingiram que existia um filme que nunca existiu, para poder entrar no Irã com passaporte falso e tirar as pessoas que estavam fingindo serem do grupo lá que está indo ver local para filmar um filme mirabolante de homens que... Caraca. Uma questão voavam de em tapetes mesmo. voadores. Aqui em Israel mandou pessoas, mandou um agente para a Europa que fingiu que ia fazer um filme sobre os heróis de guerra britânicos que ganharam a guerra contra os nazistas e alugaram aviões, bombardeios, contrataram pilotos judeus americanos, que eram os únicos que sabiam o real operar e a real motivo do filme, mas contrataram uma porrada de figurantes e diretores e câmera e ação e jornal e saía na revista e tinha todo o glamour de um filme, só que o filme não existia. Depois que os aviões decolavam e aterrissavam umas 3, 4 vezes num aeroporto lá perto de Londres para fazer as filmagens, os aviões não voltaram mais. Eles roubaram os aviões. E aí eles chegaram em Israel e esses aviões deram início à Força Aérea Israelense, que hoje é gigantesca. Mas esses aviões foram os aviões responsáveis por parar as forças egípcias que já tinham invadido o país há muito tempo. Então, o primeiro momento de Israel foi a inovação através da necessidade de sobrevivência. Depois teve a necessidade da permanência. Então, por exemplo, Israel tinha embargos econômicos e militares de toda a região. Depois da guerra, o governo israelense, logo no início, falou: se fecharem o mar Mediterrâneo, as forças egípcias ou sírias, ou enfim, a gente não tem como ter importação de produtos, porque Israel está no fim do mar Mediterrâneo. E no sul, Israel tem uma saída para o Mar Vermelho. Mas depois dessa pequena saída, você tem dos dois lados Arábia Saudita e Egito. Se eles decidem fechar lá o Estreito de Tirán, que fica no início do Mar Vermelho, não tem como o navio passar e chegar no Golfo de Aqaba, que é onde Israel tem o seu porto, de Eilat. Então Israel falou assim, eles podem ganhar uma guerra por fome. Então, para não ter um perigo de falta de alimento no país, Israel precisou desenvolver uma indústria alimentar autossuficiente, coisa que nenhum país da região tem. Então, se você fecha, Israel tem como produzir todos os seus nutrientes, seja carne, ou seja carboidrato, ou seja verdura ou salada, para toda a população. Inclusive exporta. Mas isso não existe. O Líbano, por exemplo, sempre se baseou na importação. Então, com a inflação que o Líbano passa, os libaneses não conseguem comprar mais comida no supermercado, porque 80% dos produtos libaneses são importados, enquanto que Israel não. Então, você tem toda essa estratégia que Israel foi fazendo de inovação. Não tinha água. Aí criaram um sistema de gotejamento por mangueiras, que é bem pouquinha água que é usado para plantar no deserto. Estufas, usar energia do sol. Então você tem 250 dias de sol em Israel por ano. 250 dias de céu azul sem uma nuvem. Então imagina, primeiro,
vende muito óculos escuros em Israel. Você vai em shopping, tem 10 lojas de óculos escuros. Sempre tem gente comprando óculos. Porque óculos é uma coisa que quebra. E é uma coisa que você não tem como ficar sem em Israel. Todo verão você precisa usar óculos escuros, porque senão você se torra. Caraca. Então, assim, eles colocaram plantas de energia solar, sabe? Aquelas placas para armazenar energia. Há muitos anos já se usa isso para esquentar água, para iluminar já é algo lugares comum. públicos, já é algo comum. Caraca, então... Reutilização de água. Então você tem toda uma performance em sobreviver, e isso começa no campo militar. Então, estou falando assim, campo militar, tudo que tem a ver com segurança e defesa. Forças armadas, polícia, serviço secreto interno, serviço secreto externo, Mossad, tudo tem inovação. No primeiro momento era inovação para sobreviver às ameaças militares que existiam em volta. Depois de um tempo, as pessoas começam a se aposentar, a sair e ir para outros campos, né? Porque ninguém fica a vida inteira num lugar só. E aí eles vão falar, bom, eu desenvolvi um produto que enxerga através da parede. Agora eu vou inventar um produto que consegue fazer diagnóstico sem invasão. E aí as inovações começam a correr da parte de defesa para o campo civil. Áreas. Exatamente.